Pessoal, aqui quem vos fala é Mago Cris Cabral, do canal Arcanos do Conhecimento. Seja muito bem-vindo. Eu quero falar para vocês de uma das experiências que eu já estava sentindo falta. Hoje eu fui, vamos dizer assim, abordado por uma emergência, ok? Quando as pessoas buscam algo que não estão preparadas para dominá-las, ou se há um trabalho feito, a casa, tudo que a pessoa faz fica amaldiçoado. Então, se você quer viver uma vida boa e plena, entenda uma coisa, que a mediunidade, tá? Não necessariamente você precisa ser um médium para ver espíritos, para sentir espíritos, ok? Não necessariamente. Principalmente espíritos malignos, certo? Porque eles geralmente procuram, vamos dizer, falhas. Eles procuram pessoas que têm medo. Então, mas eu chamo Jesus e não resolve nada. Porque tem que saber lidar com esse tipo de espírito. Pastores, padres, dependendo do que fizerem, vão piorar a situação em vez de ajudar. Então, em vez de ajudar, vamos supor, o espírito a sair dali, vão deixar mais nervosos. Então isso serve para você que vê vulto, que vê, sente energia, etc e tal, porque existe efeitos sobrenaturais, coisas batendo, isso é fato, cara. Isso aí, não, mas hoje tem bastante coisa fake, claro, mas existe de verdade, tá? Existe sim, e eu posso falar para vocês que eu presenciei em outras casas, não, né, na minha, mas em outras casas onde eu tive que chegar e tirar espíritos dessas casas, ok? Então, tipo assim, você faz tipo caça-fantasma? Não. É tirar o espírito para fazer com que ele encontre a luz e pare de perturbar. Porque não é porque morreu que acabou. Morreu, acabou. Acabou você que pensa, tá? Por falar nisso, eu tenho que contar uma coisa para vocês. Que é o seguinte. Vamos ver se dá tempo, tá no 3h45. Vou contar uma coisa para vocês. Bom, a minha tia faleceu, né? E logo que ela faleceu, ela teve uns dias antes aqui, umas 2 semanas, visitando minha mãe, me visitando, me trouxe um presente para minha mãe, uma lembrança, né? E aí eu sempre retribuí assim, com uma maneira, né, financeira, mas não porque ela me pedia nada do tipo, tá? Mas porque a gente tem, né, senso, né? O senso é bom a gente ter. E quando ela faleceu, eu tenho um grupo, né? Um grupo ao qual pertenço, e
temos esses estudantes de magia, etc e tal, né, esses irmãos, vamos dizer que eu tenho uma afinidade muito grande com um deles, que a gente tem uma ligação muito forte de telepatia, ok? E de sentir, tipo, se eu não tô legal, ele sente. E se ele não tá legal, eu sinto. A gente entra no Skype, cara, tu me chamou, tava chamando, tava, assim, telepatia, tá? Então, enfim, voltando ao assunto da minha tia, eu vou te falar porque depois eu falarei porque eu falei desse cara. Porque ele é o mais suscetível, mais sensível, é o médium mais... o médium, ele é um dos médiums, né? O que psicografou a assinatura do Fred Mercury, John Lennon, deixa eu ver quem mais, Michael Jackson, fora Rasputin, Grigory Rasputin, e recebe um monte de espíritos que o cara é bom, porque a gente trabalha, eu trabalho no desenvolvimento da mediunidade dele e ele segue estudando, ok? Então, vamos dizer assim, bom, minha tia teve aqui, né, não vim aqui, meu primo resolveu trazer ela aqui, veio uma vez, veio num sábado, depois no outro sábado, passou um sábado e ela veio no outro. 3 sábados, tá? Depois disso, nós estávamos esperando ela vir no próximo, aí ela não pôde vir. E no outro sábado, ela, feliz ou infelizmente, ela veio a óbito. E ela contou pra mim que ela tinha um problema com uma mulher, que o filho dela, no caso meu primo, estava se envolvendo. E sempre que meu primo vinha aqui, depois que a minha tia faleceu, ele começou a frequentar aqui, né, por um tempo, até ele ficar melhor, digamos. E aconteceu que nessas idas e vindas, eu falei pra ele assim, bom, tu vai trazer ele sempre com a gasolina na reserva, sempre, tá? E eu comecei um tempo sentir o último abraço que ela me deu. Comecei a sentir muito forte isso. E eu sentia isso direto. E esse médium que psicografou ali, né? As cartas lá que estão no meu Face, para quem quiser ver ali, Mentalista Cris Cabral. Vai estar lá as fotos, só ir nas minhas fotos e você vai ver as fotos lá, psicografadas. Ele falou pra mim, Cris, eu não consigo dormir. Não sei, cara, tem alguma coisa que não quer deixar dormir. E eu tô ansioso. E ele é daquele cara que dorme 10 horas da noite e acorda às 6 horas da manhã. Certo? Então, o que aconteceu foi que eu comecei a chegar perto do meu primo e senti muito a presença dela. Muito, mas muito, muito mesmo. E outra vez, esse mesmo médium falou pra mim assim, Cris, cara, aí eu falei, cara, a minha tia tá aqui, cara. Aí ele falou, cara, é sobre isso que eu queria falar. Irmão, é sobre isso que eu queria falar. Porque ela não deixa eu dormir, não, tipo, me acorda, mas não fala o que quer. Não fala. E eu tava
sentindo alguma coisa errada com meu primo. Então, toda vez que ele vinha aqui, eu dava dinheiro para ele botar gasolina no carro e andar por aí. Sempre. Sempre, 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 sempre. E aí eu pedi para que ele trouxesse alguma coisa e tal. Eu pedi para ele trazer uma garapa, água de coco, charutos e alguma coisa de comer, não lembro agora. Aí, garapa, para quem não sabe, é caldo de cana, tá? Você pega a cana, moe, extrai ela, né? Extrai a cana e passa na máquina, sai um suco de cana ali, ok? Porque vai da região, às vezes muda o nome, então não sei, né? E a pessoa também, tem pessoas nos Estados Unidos, na Europa, na Alemanha, então na Espanha, que acompanha na África, no Japão. Então, isso é garapa. Enfim, como eu sabia que ele já estava se aproveitando e tal, ele vendeu um terreno da mãe dele. Assim que ela morreu, ele já vendeu. E ele não poderia ter feito isso. E ela, pelo que eu conheço, pelo que eu conhecia, ela como em vida, né? Em vida encarnada aqui, tá? Então, pelo que eu conhecia dela nessa encarnação, ela falou pra mim que não estava aceitando ele com a pessoa que ele estava. Tanto que ele tinha se separado e ele mentiu muito pra ela. Assim como ele mentiu pra mim também. Falando que ia botar gasolina, etc e tal, e que não sei o que, o carro quebrou, gastou com mecânico, etc e tal. Lá ia o cara, o bobo alegre, não, toma aqui, arruma aí, bota gasolina. Porque o meu medo era dele ficar sem gasolina na BR e vir uma carreta, um carro e acidentar, porque eu tava sentindo aquela energia pesada e eu não sabia ainda, porque eu sinto no tórax, ok? E tem pessoas que já têm a clarividência através dos olhos, né? E eu tenho audiovidência, ou seja, pelo ouvido, mas eu não gosto, eu não trabalho. Quando o espírito vem, eu já mando vazar, né? É uma opção minha, né? Então, o que aconteceu foi que ele deu o terreno, vamos dizer assim, porque da maneira como ele vendeu, ele pegou 15 mil, olha só, 15 mil em uma semana e gastou ao ponto de não ter nada. Tá, tudo bem, 15 mil. Mas ele não tinha mais. E o resto o cara vai pagar de 5 em 5 mil até chegar a 40 mil. Ou seja, ele torrou um terreno, queimou. Tá? E ele não tem mais vício, não tem nada. Tá? O único vício que ele tem é do cigarro. E ele veio aqui numa noite de chuva, 00:30, e saiu, buzinou, acordou a vizinhança inteira, sabe? No sense. Tá, já estava confiado, né? Então a gente, quem dá libertação ou não para a pessoa. Então eu quero trocar esse bate-papo para vocês saber o que aconteceu. De tanto a minha tia, no caso, ela queria falar sobre esse terreno que ele tinha jogado fora, que ela não aceitava, entendeu? Ah, não, mas ela tá preocupada com terra depois que morreu, etc e tal. Não. Ela tá preocupada, estava preocupada com a segurança dele, com a segurança da filha dela, da minha prima, né? Que no caso ela tem problema mental. Ok? Tem uma prima que ela tem
problemas mentais. Então, o que aconteceu foi que ele não deveria ter feito isso, né? Mas, segundo ele, foi para pagar as dívidas da mãe dele. Mentira! Primeiro que morto não paga dívida, né? E como ele veio tarde da noite, eu fui abrir a porta, fui lá fora, vi que era ele, já pela câmera vi que era ele, e fui abrir o portão e, cara, eu vi que o carro começou a dar uns trancão, um soco, assim. Mas ele não bebe, não é de beber e tal. Enfim, eu não consegui abrir o portão, não vi a chave, eu juro pra vocês, não vi a chave. Eu tava com a chave na mão e não vi. Quando ele saiu, eu achei a chave. Como se algo tivesse cegado meus olhos. Aí, eu já tava puto com ele. Porque já sabia da história, depois eu fiquei sabendo da história, né? Se ele tinha vendido, eu consultei o tarô e tinha. Foi no que foi que ele, depois de ter vendido o terreno e tal, tava sem um centavo, sem um puto, e ainda pegando dinheiro de mim, bobo alegre, né? E vi uma vantagem, né, pra ele, pra poder ficar andando de carro pra cima e pra baixo. Então é só esse o problema dele, não outra coisa, ok? E que ele gastou com uma pessoa que a minha tia não queria que gastasse. Que ele deveria de dar a metade para a irmã dele. Aí eu falei assim, você tá onde? Ah, tô na BR aqui, em tal lugar. Eu falei, faz o seguinte. Ele, tu tem como me ajudar? Acabou a gasolina e tal. Eu falei, cara, tá chovendo, né? Ele, tá chovendo. Então eu falei assim, espera estiar, que o meu amigo vai levar de Bizey pra você a gasolina. Ou faz o seguinte, já que eu dei o dinheiro pra você trazer a garapa, você tá aí perto de uma garapeira, compra a garapa e vem, passa no posto de gasolina, paga a gasolina, que quando você chegar aqui, eu te dou o dinheiro da gasolina. Ou seja, moral da história, ele teve que dormir na estrada, tá? Sendo primo. Então, eu falo pra você, você foi mal. Não, fiz o que eu tinha que fazer, tá? Mas podia vir um carro bater. Sei que podia vir um carro e bater. Era um risco que ele se colocou, não fui eu. O problema é dele. Então, pessoal, eu quis contar essa experiência, tá? Por causa que sobre esses assuntos paranormais, então eu sentia muito minha tia me cobrando isso, entendeu? E quando eu parei de aceitar ele aqui, parou tudo também. Eu fiz um banimento, tirei, né? E o outro mago também, a gente fez um banimento, fez um ritual para que ela subisse e tal, sossegasse, né? E tá sossegada, entende? Mas, infelizmente, ou felizmente, né, o filho dela vem fazendo, né, o meu primo vem fazendo cagadas. E vamos dizer assim, só lembra quando dói a barriga, né? Então tem essas pessoas, mas isso é comum, tá? Vão ter pessoas que vão buscar você só quando precisarem mesmo. Se acostumem com isso, tá? Aliás, faça como eu, deixa na estrada. Tem que pedir gasolina mesmo. Não tem que conhecer ninguém mesmo. Tava no frio, na chuva, tava dentro do carro. Teve que ficar com o alerta ligado porque era na beira de estrada. Vê se no outro dia ele não saiu, não deu jeito.
Dá jeito sim. Não tem que dar moleza não, entendeu? Você faz a outra pessoa. É você quem faz. Então eu tava criando um cara, vamos dizer assim, a amizade que nós tínhamos era só questão da gasolina, cara. Então, foda-se ele. Entendeu? Eu quero que ele seja feliz, né? Porém, bem longe de mim. Porque pessoas assim eu não quero pra estar perto de mim. Então, pessoal, já tá em 20 minutos. Uma coisa que eu queria contar, assim, que queria que fosse curto, mas não deu pra encurtar, porque tinha que contar esses detalhes, né? Então, se você vê vulto, sente, etc e tal, e não é médium, entra em contato, vamos saber o que está acontecendo, ok? E eu vou falar como que você vai entrar em contato comigo no próximo vídeo, ok? Paz e luz a todos, curta, compartilhe e comente também se acha que eu fiz certo, deixar ele na beira da estrada lá. E falei que... E ele sem carteira, olha só, ele sem carteira. Eu falei, não te preocupa, qualquer coisa eu mando uma viatura aí pra te dar auxílio, pra te escoltar até na tua casa aí, né? Ou um guincho, né? Então, bom, agora eu não sei se ele já tem carteira ou não, mas enfim. Vamos pro próximo vídeo para como entrar em contato comigo, ok? Paz e luz a todos, até o vídeo seguinte.